Aleluia. Amados, boa noite. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, Jesus. Amados, Glória a Deus. eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede estar aqui. Aleluia. Queria dizer aos irmãos, a gente que passa por aí, eu estou aí, né, 21 anos, desde 17 anos eu estou pregando. Aleluia. E a gente vê, né, pastor, igrejas por aí que abrem igrejas, né, igrejas pequenas, igrejas que não crescem. Depois você vê passando anos e anos e aquela igreja não cresce. Por quê? Porque não está debaixo de uma autoridade, não está debaixo de uma bênção de Deus. Essa igreja, para a glória de Deus, não tem um apacentador. Esta igreja, para a glória de Deus, tem um apacentador para a glória de Deus. Eu tenho visto que Deus tem dado crescimento para esta igreja. A Bíblia diz que um semeou, o pastor veio aqui e semeou, os irmãos vieram e regaram o coração, e o Deus de Abraão deu o crescimento. Amados, eu estou aqui e quero me considerar diante de Deus. Você já viu uma borboleta quando ela, né, voa, né, sobre as plantas, aquela borboleta bonita? Mas quase ninguém pesquisa para ver de onde é que a borboleta veio. A borboleta era uma lagarta que ficava lá alimentando-se da flor. Depois ela passa por um período que ela entra dentro do casulo. E depois do casulo é que nasce aquela borboleta linda. Então o que eu quero me colocar no meio de vós aqui nessa noite como uma borboleta, entendeu? Eu estou no casulo agora, né? Não sou pastor ainda, sou seminarista, para a glória de Deus. E daqui uns dias você vai ver eu voando por aí. Mas alguém ainda quer ouvir a voz do Senhor? Então abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 27 ao versículo de número 34. Eu quero falar nessa noite subordinada ao tema Deus, as promessas e a família. Antes de ler, fala assim comigo: Deus, as promessas e a família. Agora todos vocês falam sem eu falar, vai. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus restaura. Diga para ele: não é ontem não, não é amanhã não, é hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 27. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E todos digam amém. Amém. Pode se assentar dando glória. Amados, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, acabamos de fazer a leitura, e todos acompanharam comigo, fala do apóstolo Paulo e Silas na sua segunda
missionária. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi a cidade de Filipos. E quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, a Bíblia